Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922. Está no ar o programa Vida Feminina com Natália Oliveira. Boa noite, estamos começando mais um Vida Feminina, mas antes chegou aqui para nós mais informações sobre o ajuste então da Corsã, que hoje eles estavam arrumando aí os encanamentos, então hoje chegou mais algumas informações. Devido a problemas de interligação da adutora, o horário para normalização do abastecimento poderá se estender até as 24 horas do dia 19/10. Como a gente já havia falado hoje, era para ser até as 8 horas da noite, mas mandaram outras informações dizendo que a previsão, então, agora que volte a partir das 24 horas, né? A partir da meia-noite do dia 19, então você fiquem ligadinhos, né? Que pode surgir outras informações aqui na nossa Rádio Web TK Gospel. Então, iniciando mais um programa Vida Feminina aqui às 21h04, né, do dia 19 de outubro de 2020. Está começando então mais um programa seu do Vida Feminina, onde iremos tratar sobre as mulheres da Bíblia, né? O que podemos aprender com essas mulheres? Então é isso que você vai aprender hoje juntamente comigo, com a Ana e com a Amanda aqui no Vida Feminina, não é isso, Ana? É isso aí, o assunto de hoje vai ser um assunto muito legal, então já vai compartilhando aí. Nos ajude a compartilhar no Facebook, nos ajude a compartilhar também pelo aplicativo que você consegue compartilhar ou pelo site. Então, nos ajude aí, já vai mandando o link para todo mundo, porque o assunto de hoje vai ser muito legal e todo mundo tem a aprender muito com ele. Isso aí, deixa aqui então meu boa noite, é um prazer estar participando, né, de mais um programa Vida Feminina ao lado da Natália e da Ana, e como elas falaram, né, o assunto do programa de hoje é algo bem interessante sobre as mulheres da Bíblia. Fiquem ligadinhos, né, que logo mais vai ter uma perguntinha também para vocês responderem, assim como nós tivemos a Natália na Saúde e Bem-Estar, a gente também vai fazer uma perguntinha aqui no Vida Feminina. E você já pode começar a mandar recadinho, tanto pelo Facebook, onde nós estamos com as câmeras ligadas, então vocês conseguem nos ver, e também pelo nosso WhatsApp, que é 997546922. É isso aí, você também pode nos ouvir lá pelo site, né, no www.radiotekagospel.com.br. E também você pode abrir também lá, baixar o nosso aplicativo Rádio Web TK Gospel, né? Você pode permitir fazer todas as permissões do aplicativo. Não é vírus, então você pode ficar bem tranquilo, você pode fazer essas permissões como qualquer outro aplicativo pede, né, essas permissões.
Então você pode ficar aí ligadinhos, igual que as meninas falaram, já mande o seu recadinho, até já chegou alguns recadinhos aqui para nós. Fiquem ligadinhos na pergunta que iremos colocar já na nossa divulgação ali da nossa lista de transmissão. E queremos então a ajuda de vocês, né? Nesse programa de hoje, onde a gente estará falando sobre algumas mulheres, né? Onde a gente separou algumas mulheres da Bíblia, onde a gente estará trazendo para vocês conhecer e, claro, né? Aprender juntamente aqui conosco um pouquinho mais sobre essas mulheres. Bom, então vamos começar falando sobre as mulheres da Bíblia, como a Natália já falou. É um assunto muito interessante e eu acho que a pergunta que quem está no Facebook pode acompanhar é o que podemos aprender com elas. E a primeira coisa, eu acho que a gente aprende a desenvolver um espírito de devoção a Deus. Fé fervorosa, prática de piedade, corações contritos e moldado por Deus são algumas características de uma vida de adoração e devoção ao Senhor. Algumas mulheres fizeram a diferença por uma conduta dedicada de amor e adoração a Deus. Vamos começar falando de quem, Amanda? Vamos começar falando sobre a Ana, né? A Ana nos ensina a oração e entrega a Deus. Mas quem era Ana? Ana era a esposa de Elcana e mãe de Samuel. Samuel se tornou um profeta bem conhecido no Israel antigo. A gente encontra isso lá em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1, 2, 3 até o 7, né? E o que Ana fez? Como Ana não conseguia ter filhos, ela buscou a Deus para obter consolo. O marido de Ana tinha 2 esposas. Sua outra esposa, Penina, tinha filhos. Mas Ana não teve filhos por um bom tempo, depois de ter se casado. Penina humilhava Ana com crueldade, mas Ana orava a Deus pedindo consolo. Ela fez um voto a Deus e ela disse que se ele permitisse que ela tivesse um filho, ela dedicaria esse filho a ele. Ana iria entregar o filho para servir a Jeová no tabernáculo, uma tenda portátil que a nação de Israel usava para adorar a Deus. Isso se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 11. Deus atendeu a oração de Ana, e ela teve um filho chamado Samuel. Ana cumpriu sua promessa e levou Samuel para servir no tabernáculo quando ele ainda era pequeno. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28. Todos os anos, Ana fazia uma túnica sem mangas e levava para ele. Depois, Deus abençoou Ana com mais 3 filhos e 2 filhas. Mas o que nós podemos aprender com a Ana? As orações que Ana fazia de coração a ajudaram a enfrentar situações difíceis. A oração de agradecimento que ela fez, registrada em 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, mostra como era grande a fé que ela tinha em Deus. Então orou Ana e disse: O meu coração exalta o Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porque quando me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até Estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subira. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará. Porém, os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força.
os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus. Trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do ungido. Ana, atribulada pela sua situação, estéril, utilizada pela sua rival, derramou o seu coração diante de Deus em oração e clamor. Quando somos afligidos, qual a nossa atitude? Ressentir? Contender? Murmurar? Ana nos ensina a buscar aquele que pode solucionar os nossos problemas. E qual a lição, então, que nós aprendemos com Ana? Nós aprendemos que a oração ela continua sendo o melhor meio de nós chegarmos a Deus com confiança, por intermédio de Jesus. Entregue a Ele a sua vida e os seus problemas. Confie no Senhor, mesmo que aflições e a hostilidade do mundo lhe façam sofrer. Lembre-se, Deus é tudo o que você mais precisa, e com Ele você é mais do que vencedor. É isso aí, né? Várias coisas podemos aprender com Ana. E hoje a gente trouxe também um convidado aqui para estar falando aqui conosco, né? E ele do Papo Teológico, né? Das 10 horas. Mas hoje ele vai fazer uma participação aqui conosco, né? Já que estamos falando sobre a Bíblia, sobre as mulheres da Bíblia. Então o Michael vai estar aqui também falando um pouquinho sobre cada uma, né? Aquilo que ele acha que, para complementar, né, o nosso programa, porque ele faz parte ali do programa Papo Teológico, né, onde eles fazem bastante pesquisa, né, estuda bastante a Bíblia. Então é contigo, Michael. Então tá, uma boa noite aí a todos que estão na escuta, mulheres e homens aí, né, eu sempre estou participando, na verdade, aqui quietinho, né, hoje me chamaram para apreciar a minha voz. Mas é isso aí, podendo contribuir, a gente vai contribuindo, apenas sendo registro aí, esse cântico que a Ana leu ali em Samuel tem um hino muito lindo, que é praticamente o cântico na íntegra, né, se você quiser, tiver curiosidade, você pode pesquisar por o cântico de Ana, Lídia Moisés, né, ele é bem uma música muito bonita e expressa bem esse cântico que ela fez nesse momento desesperador dela e de livramento também. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Débora. Quem era Débora? Ela foi uma profetisa que o Deus de Israel, Jeová, usou para revelar qual era a vontade dele em assuntos relacionados ao seu povo. Deus também a usou para resolver problemas que existiam entre os israelitas. Isso você pode encontrar lá em Juízes 4, 5. O que ela fez? Débora corajosamente apoiou o povo de Deus, seguindo a orientação dele. Ela convocou Baraque para liderar o exército israelita numa guerra contra os cananeus. Juízes 4, 6, 7. Quando Baraque pediu que Débora fosse junto com ele para a batalha, ela teve coragem e aceitou prontamente. Juízes 4, do 8 ao 9. Depois de Deus dar a vitória aos israelitas, Débora compôs pelo menos parte do cântico que ela e Baraque cantaram sobre o que tinha acontecido. Nesse cântico, ela falava do que Jael, outra mulher corajosa, fez para ajudar e derrotar os cananeus. Juízes, capítulo 5. O que podemos aprender com Débora? Débora era corajosa, estava disposta a se sacrificar pelos outros. Ela encorajou outros a obedecer a Deus. E quando eles fizeram isso, ela os elogiou pelo que tinham feito. E aqui deixa um recado para os homens aqui nesse caso aqui, porque essa época dos juízes ali era uma época bem conturbada de Israel, porque não tinha rei. E o povo facilmente se desviava da presença de Deus e levantava juízes. E nesse aí, Débora era uma das juízas que estava ali orientando, ela ficava embaixo de uma árvore e orientava o povo. E quando Baraque chega lá, não era para Débora ir junto, ela estava apenas orientando e dizendo, olha, vá, porque Deus já entregou os inimigos na sua mão, você pode ir. E Baraque não teve a coragem, a ousadia de ir sozinho e pediu, não, mas eu quero que tu vá comigo. Ela fala assim, então por essa atitude, a honra não vai ser tua, vai ser de uma outra mulher. Porque até levando o contexto da época que o governo sempre foi dado ao homem, né, tanto que todos os juízes praticamente foram homem,
alguns até supõem, né, que esse é o modo que Deus usa muitas vezes para envergonhar o próprio homem, porque assim, ó, se não tiver homem nesse povo, eu levanto mulher. Então, quando Deus levanta a Débora, de certa forma, eu entendo ali que era uma forma para mostrar, viu, só por falta de hombridade, por falta, vocês eram para estar nesse comando, era para vocês estarem da guerra, era para vocês estar indo lá. E por causa disso, eu estou levantando mulheres que estão fazendo o papel que era de vocês. Né? De certa forma, Deus está chamando a atenção dos homens, dizendo, eu uso, se eu precisar, eu uso mulheres. Mas esse papel era seu de fazer. Mas eu vou usar uma mulher. Né? Mas a honra vai ser dela. Mas porque o papel do homem é ter essa proteção e não jogar nas costas da mulher algo que não era para ela fazer. Mas Deus honrou ela, né? E de certa forma ficou esse puxão de orelha para os homens da época lá, que provavelmente foi muito vergonhoso. Imagina um gay tá vindo guerrear e tu saber que quem te matou foi uma mulher, né? Naquele contexto histórico, onde era o homem que deveria estar à guerra, mandar uma mulher, né? E hoje em dia temos mesmo muito homens aí, como uma notícia que saiu recentemente, a mulher tendo que trabalhar com o filho porque o cara tá jogando videogame em casa. Né? Então isso aí é um absurdo, né? Então o homem foi chamado para governar, sustentar o lar e trazer a provisão, né? E não deixar nas costas da mulher, porque Deus capacita, mas não era para ser assim, era para o homem assumir esse papel de responsabilidade. E Débora também, a gente já trouxe em outros programas aqui do Vida Feminina o exemplo de Débora, né? Quando a gente fala ali das mulheres que justamente já estão tomando aí os seus lugares, né? E realmente a gente trouxe esse exemplo de Débora, que era juíza, né? Que era uma posição, vamos dizer, que para aquela época era uma posição, vamos dizer, top. Uma das melhores posições que deveria ser realmente para o homem. E depois temos a mulher de Ló, né? Quem era a mulher de Ló? A Bíblia ela não fala o nome dela, mas a gente sabe que apenas ela teve 2 filhas e que ela morava com sua família na cidade de Sodoma. Né? Você pode ler lá em Gênesis 19, do 1 ao 15, essa história. E o que ela fez? Né? Ela desobedeceu a uma ordem de Deus. Né? Deus havia decidido destruir Sodoma e as cidades vizinhas, né? Por causa da grande causa de imoralidade sexual que existia ali. E Deus amava o justo Ló e a sua família, que vivia na cidade ali de Sodoma. Então, por isso, ele mandou 2 anjos para tirá-los da cidade e levá-los, então, para um lugar seguro. Mas os anjos disseram para Ló e sua família fugirem e não olharem para trás, né? Não olhar, fugir e seguir em frente. Se não seguisse essas instruções, eles morreriam. Mas a mulher de Ló, ela desobedeceu, né? Ela foi desobediente e ela, então, olhou para trás. E ela se transformou em uma coluna de sal por causa dessa desobediência aí a Deus. E o que podemos, então, aprender com a mulher de Ló? A história dela mostra, né, como é perigoso amar as coisas materiais ao ponto de desobedecer a Deus. Se Jesus falou dela como exemplo, né, isso serve também de alerta para nós, né? Ele disse, lembre-se da mulher de Ló, né? Não olhe para trás, né? Não desobedeça. E isso é uma coisa que a gente pode levar em conta e seguir ali o exemplo, vamos dizer assim, da mulher de Ló para não olhar para trás, né? Para não desobedecer a Cristo. Isso aí não tem nada, é bem simples, né? É a lição, né? Ali no caso foi a mulher, poderia ter sido o homem, né? De ficar olhando muito, Deus tá dando livramento e tu fica olhando para trás, remoendo, mas eu perdi isso. Mas olha o que Deus te livrando, né? É a lição que tem para nós. E agora vamos falar um pouco então sobre Abigail. Abigail, ela nos traz conselho e sabedoria. Quem era Abigail? Ela foi a esposa de um homem rico e malvado chamado Nabal. Mas Abigail, ela era sensata e humilde, além de ser muito bonita, tanto física como espiritualmente. Isso está lá em 1 Samuel 25:3. O que Abigail fez? Agindo com sabedoria e discernimento, Abigail evitou que uma tragédia acontecesse. Ela e Nabal viviam na região onde Davi estava se escondendo como fugitivo antes de se tornar rei de Israel. Davi e seus homens protegeram os rebanhos de Nabal, enquanto estavam ali. Mas quando os mensageiros de Davi foram pedir alimentos a Nabal, Nabal se recusou a ajudar. Davi ficou furioso. Ele e seus homens estavam decididos a matar Nabal e todos os homens da casa dele. 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 10 ao 12 e
o versículo 22. Quando soube o que seu marido tinha feito, Abigail agiu rapidamente. Ela pediu que seus servos levassem alimentos para Davi e os homens dele, e depois ela mesma foi até Davi implorar por misericórdia. Davi viu o que Abigail tinha enviado, percebeu a sua humildade e ouviu o conselho sábio dela. Então ele reconheceu que Deus estava usando Abigail para impedir uma tragédia. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32 e 33. Logo depois disso, Nabal morreu e Davi se casou com Abigail. O que nós podemos aprender com Abigail, então? Embora ela fosse rica e bonita, ela tinha um ponto de vista equilibrado sobre si mesma. Com o objetivo de manter a paz, ela estava disposta a se desculpar por algo que não era culpa dela. Ela resolveu uma situação tensa com calma, tato, coragem e sabedoria. Abigail demonstrou ser uma mulher bastante sábia e pacificadora. No episódio entre Davi e Nabal, ela intercedeu pelo marido bruto, que agiu mal contra Davi e seus servos, além de assumir a culpa pela atitude reprovável do marido. 1 Samuel 25, 24. Abigail evitou que Davi fizesse vingança pelas próprias mãos, poupando a vida do marido e iminente ataque à sua própria família. Qual a lição, então, que nós aprendemos com isso? Peça sabedoria a Deus para prosseguir e analisar as situações e não agir precipitadamente. Agir por impulso só gera consequências ruins. Seja sábia e dê bons conselhos. A toda a sua família e aqueles que estão à sua volta serão beneficiados se você agir conforme o conselho de Deus. Então, siga o exemplo de Abigail. Esse exemplo de Abigail vale a pena comentar, porque também é outro chacoalhão nos homens também, né? Porque ser jumento, burro, assim, né? Teimoso, né? Isso acontece. No caso, o cara resolveu arrumar briga com Davi, que estava, de certa forma, todo o povo, todos os soldados, lembrando que Davi estava fugindo de Saul, né? Ele, de certa forma, ele guardou o rebanho. Eles estavam fazendo como um muro, eles estavam acampando ao redor e não tomaram nenhuma ovelha, nem nada. E quando precisou dividir, o cara simplesmente se negou. Quem é esse Davi? Pensa que é fugitivo do Senhor e pá. E Davi ficou pistola, né? E aí vem a mulher com a sua sabedoria, entendendo, sabendo olhar a situação, percebendo quem era Davi, percebendo todo o problema que ia gerar. A mulher vai lá com a sabedoria e intercede pelo marido, né? Quando, para você ver o que muitas vezes uma pessoa teimosa e muitas vezes sem saber ter um bom senso não faz. E a mulher ali cumpriu aquele papel de provérbios, né? A mulher sabe edifica o lar e protege o lar. Né? Ela foi lá e mesmo não tendo a culpa, mesmo não tem nada a ver com a história, para salvar a família dele, porque o Davi falou que não ia sobrar um homem vivo, então não era só o marido, os filhos poderiam também padecer. Ela vai lá e intercede. Mas o interessante é que quando ela volta, o cara tá numa festa, né, bebendo e só alegria. E quando no outro dia, quando ele tá sóbrio, ela conta pra ele toda a história. Ó, eu fiz isso, fiz aquilo, ia acontecer isso, aquele outro. E o cara tem um piripaque, era até interessante pro Saúl entender o que aconteceu com o homem. Mas a princípio parece que o homem teve uma paralisia, alguma coisa, ficou uma semana acamado e morreu. Então a lição é, se o homem é teimoso, burrão, assim, a mulher vai lá, ajuda, salva. Mas o cara vai lá, morre, e o que aconteceu? Abigail se casou com Davi. Então o cara vai lá, é teimoso, turrão, né, não analisa situações, age só pela emoção, sem sabedoria. A mulher que vai ser sábio, cedo ou tarde o cara vai lá e morre, e a mulher, bonita como ela era, se casa com o rei, né? Então, enfim, quem saiu perdendo na história foi o Nabal lá, que só não foi pior porque a mulher intercedeu, né? Então, homens, sejam mais sábios, prudentes, né? Ouçam os conselhos das mulheres. E mulheres, sejam como Abigail, né? Sejam também sábios e quando verem que o seu marido está fazendo burrice uns outros, né? Tente ser sábio, tente salvar a sua família, né? É isso aí, podemos então, para cada personagem, no caso, mulher ali da Bíblia, a gente tem tanto homens quanto as mulheres, né? Tanto nós quanto os homens, a gente tem a aprender com cada um deles, né? Então a gente tem aquele espelho, né? Na Bíblia, a gente tem aquele aprendizado na própria Bíblia. Então isso tudo são talvez curiosidades que muitas vezes a gente não saiba, né?
o que foi cada um dessas personagens, mas que é bem importante a gente estar ciente e a gente aprender cada vez mais com eles, porque cada um tem um ensinamento, cada um tem uma lição a nos passar e principalmente, né, fazer a gente aprender com a própria Bíblia. Bom, então agora nós vamos para um bloco comercial, mas fiquem ligadinhos que logo após esse bloco comercial estaremos fazendo uma pergunta para você, mulher. Então fique ligadinha aqui no Vida Feminina na Rádio Web TK Gospel. Rádio TK Gospel. Feirão da Roça. Temos frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você pode optar em fazer suas compras pelo WhatsApp ou comprar na loja e nós entregamos na sua casa. Aceitamos vários tipos de cartões, Banricompras para 30 dias e Caixa Tem. Estamos na Rua Albino Pinto, centro de Taquari, Rio Grande do Sul. O WhatsApp 99726-8262. Quer um produto de qualidade? Venha para o Feirão da Roça. Mercado Esquina do Real, aberto de domingo a domingo, sem fechar ao meio-dia, das 8 às 22 horas, com tudo para a sua família, tendo também bazar e brinquedos para os pequenos, com grandes promoções todos os finais de semana. Se encontra no bairro Prado, em frente ao Açougue dos Morais, na rua José Porfírio da Costa. Telefone para contato 51 99708 7098, Taquari, Rio Grande do Sul. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade, camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida, qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Está precisando consertar seu celular? Venha para a Evercel, troca de vidro, touch LCD de celulares e tablets. Trabalhamos com todos os modelos e acessórios em geral. Evercel manutenção de celulares e tablets. Efetuamos consertos na hora. Temos também grande variedade em touch telas, chips, películas 3D, películas de vidro e acessórios em geral para celulares. Na Evercel você encontra grandes promoções. Tela J5 Prime, tela J7 Prime, touch J2 Prime e Samsung 530. Evercel, Rua Albino Pinto 201, a Rua da Rodoviária. Telefone 51 99617 2431. Barbieri Autopeças, tudo para o seu carro. Possuímos as melhores marcas de peças e acessórios. Na Barbieri Autopeças, você encontra mais de 25 mil itens, linha de suspensão completa, peças para motor, óleos lubrificantes, surdinas e latarias, além da linha mais completa em tintas automotivas e materiais para polimento. Super promoção de baterias Moura, em 10 vezes do preço à vista. Estamos na esquina da rodovia Aleixo Rocha, com a Pontes Filho, número 10, Taquari, Rio Grande do Sul. Atendemos no telefone 3653-1422 ou no WhatsApp 98053-1422. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e prática de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. Fique ligado na minha, na sua, na nossa Rádio Web TK Gospel e participe através do nosso WhatsApp 51 997 54 6922.
Estamos de volta então com o programa Vida Feminina aqui na Rádio Web TK Gospel e vamos com a nossa pergunta então. Amanda, qual é a nossa pergunta de hoje? Então nós já colocamos a pergunta, né, lá no nosso grupo ali do WhatsApp, né, como a gente comentou no início do programa, a Natália comentou ali, né, o grupo de transmissão, onde a gente coloca, né, ali, todas as vezes que está iniciando o programa aqui na rádio, a gente coloca boa noite ou boa tarde, né, está iniciando o programa tal, e aí você consegue, né, assistir, né, ouvir naquele horário ali, então você nunca está perdido, né, nos horários. E a pergunta que a gente fez foi: com qual mulher da Bíblia você mais se identifica e por quê? Então nós deixamos a pergunta para quem também, né, está nos ouvindo pelo Facebook ou pelo aplicativo e não faz parte do nosso grupo, né, Natália? Com certeza, né? Você pode mandar o seu recadinho lá no Facebook também, respondendo essa pergunta, ou também mandando o seu abraço, né? Para quem que você quer mandar o abraço, né? Então, fiquem aí ligadinhos conosco. E a gente também, lá no comecinho do programa, a gente recebeu, né, um recadinho da Gabriela. A Gabriela tá aqui ligadinha conosco e ela colocou assim: primeiro ela botou: bom programa para vocês, beijos, já estou ligadinha, Deus abençoe vocês. E aí, quando a gente começou a falar sobre a história de Ana, ela colocou: obrigada por já me fazerem chorar com a primeira história sobre Ana, pois é parecida com a nossa história aqui de casa, né? Então, se você não sabe a história, né, de qual história que ela está falando, você não perca agora, nessa quarta-feira, né, no Momento a Dois, com o Júlio e com a Giselda, estará os pais da Gabriela aqui, o pastor Pedro Paulo e a pastora Tatiana, onde eles estarão contando a história deles, a Tati vai estar contando sobre as 2 gestações que ela teve, né, que foi 2 gestações bem difíceis, né? Então eles vão estar contando um pouquinho da história ministerial, um pouquinho da história do relacionamento deles, os obstáculos que eles conseguiram vencer, né, com Cristo, com Deus. Então você não perca, né, nessa quarta-feira, no Momento a Dois, a partir das 21 horas aqui na Rádio TK Gospel. E vamos então seguindo. Temos recadinhos lá no Facebook também, da Juliana, né? Primeiro, a Josi e o Jorge colocou palminhas, né? E depois a Juliana também, ela comentou, não é, Amanda? Isso mesmo, minha mãe colocou assim: parabéns, está muito bom o programa, é muito bom sempre aprender sobre esses assuntos. Então, muito obrigada, mãe. Obrigada, a Juliana também, que tá sempre aí. A Cássia também, que eu vi que a Cássia começou a digitar, mas acho que não veio o recado pra mim. Então a Cássia pode botar o seu recadinho para nós. Mãe, vamos lá? Então, seguindo aí, meninas, qual é a próxima exemplo de mulher? Agora vamos falar de Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Quem era Maria? Ela e seus irmãos, Lázaro e Marta, eram muito amigos de Jesus. O que ela fez? Ela mostrou várias vezes que respeitava e valorizava Jesus como um filho de Deus. Ela demonstrou a fé ao dizer que Jesus poderia ter impedido a morte de seu irmão, Lázaro. E ela estava presente quando Jesus o ressuscitou. Sua irmã, Marta, a criticou por escolher escutar a Jesus em vez de ajudá-la com as coisas da casa. Mas Jesus elogiou Maria, porque ela colocava as coisas espirituais em primeiro lugar. Isso você encontra lá em Lucas 10, do versículo 38 ao versículo 42. Em outra ocasião, Maria demonstrou grande hospitalidade para com Jesus, por derramar um óleo perfumado muito caro na cabeça e nos pés dele. Isso você encontra lá em Mateus 26, versículos 6 e 7. Os que estavam presentes acusaram Maria de estar desperdiçando algo muito valioso, mas Jesus a defendeu, dizendo: onde quer que se preguem as boas novas do reino de Deus em todo o mundo, o que essa mulher fez também será relatado em memória dela. Mateus 24, 14. O que podemos aprender com Maria? Maria se esforçava para ter uma fé bem forte. Ela colocava a adoração a Deus em primeiro lugar na vida. E ela humildemente honrou a Jesus, mesmo com um alto custo financeiro. É isso aí, né? A história de Maria ali.
E essa ela reflete bem a realidade nossa atual, né? Muitas vezes fazemos as coisas certas, mas nas horas erradas, né? Há um momento para todas as coisas. E Maria ali, ela soube interpretar o momento que era o momento de adorar, né? De servir ao rei ali, a Jesus, com seu perfume caríssimo, né? Uma oferta para Jesus. Ela soube o momento de parar e ouvir, né, Jesus falando, né? Enquanto Marta ali acabou sendo, né, ansiosa, né, em querer fazer os afazeres, quando aquele momento não era o momento de trabalhar, mas sim o momento de escutar. E Jesus não estava preocupado como a casa estaria, ele queria que sentasse aos pés e ouvisse. Muitas vezes a gente fica no dia a dia correndo, tanto mulheres como homens, correndo, fazendo tudo, muitas vezes na igreja, fazendo tudo, e às vezes a gente não para escutar, para ter intimidade com Deus. E o mais legal é que Lázaro e suas irmãs, eles não tinham cargo, eles não eram apóstolos, eles não eram sacerdotes, não eram levitas, mas eles eram amigos de Jesus. Eles tinham intimidade com Jesus. Quando Jesus ia a Jerusalém, o local que ele ficava para dormir naquela noite era Betânia, que era bem pertinho da cidade. Então era o local que Jesus ficava quando ia para dormir ali, né? Não tinha nenhum cargo, mas eles tinham intimidade com Jesus Cristo. Então nós, tanto mulheres como homens, mais do que termos cargos, né, é termos intimidade com Cristo, porque a intimidade leva até Cristo, se for o caso, vir e ressuscitar, né, o irmão delas, como elas pediram e criam, né? Muitas vezes é isso que falta pra gente, é parar um pouco e ouvir mais a Cristo e ter intimidade com Ele. E agora que o Maicon falou ali na história de Lázaro, se você não conhece a história de Lázaro, leia a história de Lázaro, porque ela é uma história muito linda, né? Realmente uma história de fé, né? Então leia a história dele, porque que realmente vale muito a pena. E agora vamos então falar sobre Maria Madalena. Nós já comentamos um pouco sobre a Maria Madalena no último programa aqui do Vida Feminina. Então, se você não ouviu, ele fica salvo aí, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube, nas redes Rádio Web TK Gospel, então você pode ouvir. Mas quem era Maria Madalena? Maria Madalena foi uma seguidora fiel de Jesus. O que ela fez? Ela era uma das várias mulheres que viajavam com Jesus e seus discípulos. Ela generosamente usou seus próprios recursos para cuidar das necessidades deles. Isso está lá em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Maria Madalena, ela seguiu Jesus até o fim do ministério dele e estava por perto, quando ele foi executado. Ela teve o privilégio de ser uma das primeiras pessoas a ver Jesus depois de ser ressuscitado. E foi Maria Madalena, né, então, que levou essa notícia aos discípulos. Isso está presente lá em João, capítulo 20, do versículo 11 ao 18. O que nós podemos aprender com Maria? Maria Madalena, ela apoiou generosamente o ministério de Jesus e foi uma seguidora leal dele. Então, nós aprendemos com Maria que nós devemos ser leais e fiéis a Jesus, não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça. Se você não sabe, Maria Madalena, ela foi liberta de 7 demônios, né, Natália? E após isso, ela mudou a vida dela completamente, deixou tudo para trás. E muitas vezes, os discípulos até acabavam deixando ela tristes, né? Porque pensavam, uma mulher seguindo Jesus. Mas ela não se deixou abater pelas circunstâncias, né, que estavam ao redor dela. E ela seguiu fiel e firme como Jesus Cristo. Eu acho que a história de Maria Madalena, ela é um exemplo pra gente até não julgar as pessoas, né? Porque a história dela, ela teve uma mudança radical na vida dela, que muitas vezes, hoje em dia, a gente julga muitas pessoas quando elas chegam na igreja e elas são de um mundo completamente diferente do nosso. Então, a história dela, além da lição de ser uma seguidora leal de Jesus, ter fé nele, é uma história também para você não julgar as pessoas, porque no início, talvez, quando você começou a ler, você pensou, nossa, como assim essa mulher foi seguidora de Jesus? Mas se ela se arrependeu, realmente ela foi liberta, Jesus aceitou ela novamente. E a prova do seu arrependimento, que ela foi liberta, foi justamente a disponibilidade dela de servir, né? Ela reconheceu, provavelmente a gente não sabe o porquê desses 7 demônios, nem como foi, ele não relata esse momento, apenas relata que ela tinha esse problema, mas com certeza uma vida feliz ela não tinha, uma vida provavelmente muito infeliz, perturbada. Em algum momento, com o encontro de Jesus teve misericórdia dela
e a libertou. E como é que ela respondeu a isso? Servindo, né, com seus recursos. Provavelmente era uma mulher que tinha boas posses, né, e ela investiu seu tempo, seu dinheiro, né, em ajudar ali os apóstolos, em ajudar naquilo que ela podia fazer, que ela não tinha talvez o ministério de apostolado, de enviar, de pregar, mas o papel dela em estar servindo, provavelmente, né, ela e outras mulheres que talvez cuidavam das roupas dos apóstolos, era que talvez preparavam as comidas, os lares onde eles iriam ficar. Então o papel é fundamental e muitas vezes não é o papel de destaque que tem nos evangelhos ali, que os autores dão, mas com certeza no momento lá tinha um papel muito importante. Então nunca menospreze, né, o que você faz, ou também as coisas talvez mais ao mundo assim não tem tanto valor. Para Cristo ele tinha valor, e tanto é que tinha valor que Jesus Cristo deu o privilégio de ela ser a primeira pessoa ali a sair anunciando, né, que ele ressuscitou. Foi a primeira mulher a dar as boas notícias, né, da ressurreição. É isso aí. E agora, para, né, finalizar, a gente fala um pouquinho sobre Maria, mais uma Maria, só que é a jovem agraciada por ser a mãe do Messias. Maria era uma jovem temente ao Senhor, que o obedeceu apesar do poder sofrer duras consequências, desposada, mas ainda não casada. Maria aceitou o maravilhoso desafio de ser mãe, ainda virgem, do Cristo prometido. E isso mostrou sua profunda fé e amor a Deus. Ela creu, aceitando o cumprimento da vontade de Deus e teve a graça de cuidar e carregar no colo o Salvador do mundo. E a lição que a jovem Maria nos deixa é um belo exemplo de fé, um belo exemplo de renúncia e amor a Deus. Ninguém, nem mesmo nós próprios, é mais importante que Jesus Cristo. Por isso, todos temos razões para dedicar nossa vida inteiramente a Cristo. E outra lição importante que diz respeito à maternidade. Apesar de ser um desafio novo e maravilhoso para todas as mulheres, Deus dá forças, graças e sabedoria para exercê-lo. Então, Maria foi, né, um exemplo, assim, ó, um dos maiores exemplos, eu acho, que a gente tem na Bíblia, né? E que a gente não podia terminar, no caso, de relatar essas mulheres, esses exemplos de mulheres, sem falar sobre Maria, né? Que foi a mãe do Messias, não é isso, Maico? É isso aí, e é bom sempre lembrar ali quando a gente fala de Maria, até porque muitas vezes em teatros, assim, filmes, alguma coisa, a gente vai ter uma imagem de Maria lá, com uns 30, 40 anos, mas quando ela foi chamada para ser mãe, ela provavelmente tinha por volta de 18 anos, era uma jovem, virgem, né, que estava como noiva. Naquela época a gente sabe que os casamentos geralmente de meninas eram cedos, então ela deveria ser na faixa de 18 anos, então assim, ó, as nossas meninas aqui tem 15, 16 anos praticamente, né, então assim, 2 anos pra frente alguém vai vir um anjo pra te dizer assim, ó, você vai ficar grávida. Tá? Mas eu nunca te conheci homem nenhum, nunca tive relação com nenhum homem, mas você vai ficar grávida. Então, sim, os sonhos, projetos, o que ela teve que abrir mão, e com certeza, né, o evento mais importante da história, onde toda a Bíblia aponta que é a encarnação de Cristo, o próprio Deus se fazendo carne, ele não iria escolher qualquer mulher. É porque ele achou em Maria realmente uma mulher, né, ou ali no caso uma jovem que era temente a ele, que respeitava a sua família, que ele viu que nela, né, e com José seria a família que Cristo poderia nascer e ser educado, crescer, aprender a caminhar. Então, assim, com certeza, mesmo que a Bíblia não nos conte como é que era o seu caráter em detalhes, a gente presume que ela tinha um caráter e um conhecimento, né, do seu propósito, e quando recebe essa missão, ela aceita, ainda que talvez sem entender como é que seria, como iria acontecer, né? E ainda que Deus já, o profeta avisando que ela iria sofrer também, porque por mais que fosse o Filho de Deus, ali ela via alguém vir do seu corpo, e ver Jesus morrer, padecer, sofrer tudo aquilo lá, com certeza não foi nada fácil ela ver isso, mesmo talvez entendendo que Jesus ressuscitaria. Então a bravura que ela teve de permanecer fiel, né, de estar com Cristo e talvez abrir mão de tantos sonhos e projetos que ela teve para cumprir essa missão, é o exemplo de que, como a Nath falou ali, né, Cristo é maior que qualquer sonho e projeto nosso. Quando Cristo nos chama para alguma coisa, se for necessário, nossos sonhos e projetos eles vão ter que ser abandonados para um propósito maior.
Agora vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos com os recadinhos que recebemos, né, de algumas pessoas. E você que ainda não mandou o seu recado, né, sobre a nossa pergunta lá. Qual foi mesmo a pergunta, meninas? A pergunta foi com qual mulher da Bíblia, né, você mais se identifica e por que você se identifica com essa mulher? Então você responda, que ainda dá tempinho aí de responder, para o nosso WhatsApp ou lá no Facebook, né, que a gente está lá com as câmeras abertas, já tem alguns recadinhos lá, né, mas você pode responder também lá, ou o nosso WhatsApp, que é 997546922. Então vamos aí com mais um intervalo comercial e já voltamos. Rádio TK Gospel. Ponto Real. Alimentação, limpeza, bazar, brinquedos, material escolar, artigos para presente e muito mais. Visite uma de nossas lojas e conheça a nossa grande variedade de produtos. Ponto Real, Taquari, na Rua Albino Pinto, 215 e na José Porfírio da Costa, 219, em frente à rodoviária. Também em Camaquã, Rua Zeca Neto, 855, em frente ao Paradão. Ponto Real, o nosso negócio é fazer você feliz. SA Informática, manutenção e formatação de computadores, notebook e impressoras, recarga de cartuchos, instalações de câmeras e alarmes, monitoramento via internet, telefone WhatsApp 51 98208 3339. Fale com o Sandro, Taquari, Rio Grande do Sul. Se tem Santo Pão, tem mais motivos para comemorar. Delícias preparadas com muito carinho. De segunda a sábado, das 7 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia. E aos domingos, das 8 ao meio-dia. E das 15 horas até às 20 horas. Padaria Santo Pão, Rodovia Leixo Rocha, 928, em frente a Ceitel. A gente adora te fazer feliz. Você é nosso convidado para participar de nossas reuniões de fé. Domingo, às 3 da tarde e às 18 horas. Terças, às 8 da noite. E quartas, às 3 da tarde. Na Avenida 20 de Setembro, 482, Colônia 20, em Taquari. O reverendo Uberani Barbosa e a pastora Neuza Barbosa, juntamente com toda a sua equipe de fé, estarão clamando a Deus por você, e o Senhor te abençoará. Igreja do Evangelho Quadrangular, Catedral do Deus Vivo, sede regional, um lugar para se encontrar com Deus. Estampa Brindes, tudo para a sua empresa ou evento. Lá você encontra produtos personalizados de ótima qualidade. Camisetas, chinelos, azulejos, canecas, xícaras, copos e muito mais. Mr. Puffs Baús, cabeceiras e puffs sob medida. Qualidade e bom preço. O WhatsApp 51 99790 7724. Rua Olinda Zimmermann, 993, bairro União, Taquari, Rio Grande do Sul. Você ouviu esta propaganda? Seu cliente também ouviu. O rádio é uma das formas mais simples e práticas de anunciar sua marca, sua empresa ou seu serviço. Anuncie no rádio. Faça sua empresa ser vista e ouvida. Para anunciar na Rádio Web TK Gospel, fale com a gente pelo e-mail contato@radiotkgospel.com.br ou pelo WhatsApp 51 99787 1378. Acompanhe nossa programação baixando o aplicativo Rádio Web TK Gospel na Play Store. E
temos então um recadinho em áudio da minha avó e ela mandou o seguinte, a gente vai soltar o áudio aí para vocês escutar, né? Gurias, o programa tá muito bom, ótimo, maravilhoso mesmo, super bom. Estou gostando bastante, estou aqui com a Bíblia aberta, lendo e estou aprendendo bastante, gurias. Muito obrigado, valeu mesmo, beijão. É isso aí, ela mandou o áudiozinho aí pra nós, né, que estava lá escutando, estava aprendendo, né, e um beijo pra ti, né, vó, que mandou o recadinho, e em breve também a Dona Olinda e o seu Armando vão estar mandando recadinho aqui pra nossa rádio, né, quero mandar também um beijo pra minha avó Terezinha, pra minha avó Jair, que com certeza tá escutando o nosso programa, de tarde ela também já tava escutando, então um beijo, um abraço pra vocês duas, e temos também recadinho lá no nosso Facebook, não é, Amanda? Isso mesmo, temos um recadinho da Rosa Bastos, ela comentou assim, ótimo programa. E o Adriano Croce também comentou, um abraço, Deus abençoe vocês. É isso aí, também estava assistindo o Lucas, Pagel, a Andréia, a Gabriela. O Evandro também. O Evandro, deixa eu até ler o recadinho aqui do Evandro. Deus. Olha só o que o Evandro botou, ele botou assim, ó, baita programa, meninas. Esse é meu líder. Não podia faltar essa, Evandro, né, gente? Não é Evandro sem essa frase. Não, mas ele botou, daí ele botou assim, ó, e meu líder é show. Valeu, Evandro, pela moral. E também temos o recadinho da Cássia, beijo, né? Foi bem legal que ela botou e ela diz assim, ó. Estou ouvindo antes de me pronunciar, mas estou amando essas mulheres de alto valor. Cada uma do seu jeito, tendo defeitos e qualidades, assim como nós. Por isso, é difícil definir com qual me identifico mais. Mas Débora ganha um pouco mais minha atenção. Beijos, gurias e Maicon. Valeu, Cássio. Mas eu até vou falar uma coisa assim, como minha mãe falou ali, que chama mais a atenção dela, Débora, e com certeza eu identificaria ela também na Bíblia como Débora, porque minha mãe é uma mulher muito guerreira, minha mãe é uma mulher batalhadora, então, com certeza, um grande exemplo, uma pessoa que com certeza ela se identifica na Bíblia seria a Débora. Beijo, mãe. Mãe, eu tô na rádio. Mãe, eu tô aqui. É isso aí, né? E é verdade, né? Realmente, essas mulheres, a gente, né, não dá realmente pra gente se identificar com uma apenas. Exatamente. Mas com cada uma a gente pode aprender um pouquinho mais e pegando um pouquinho da qualidade de uma, um pouquinho da qualidade da outra, né? Sabendo orar como Ana, né? Então, é bem legal todas essas mulheres que a gente trouxe. E mais pra frente também a gente vai falar sobre Esther, que foi uma das mulheres também bem, né, faladas ali na Bíblia, né, tem uma história, um livro, no caso, totalmente, somente para Esther. Então a gente vai também estar trazendo aqui no Vida Feminina, a gente vai fazer um papo teológico feminino. Mas falando em papo teológico, né, agora falta 7 minutinhos, né, para começar o papo teológico, que hoje estará aqui o Patrick e o Maicon, estarão falando sobre a continuação sobre a Reforma Protestante, não é isso, Maicon? É, isso aí. Hoje eu e o Patrick vamos entrar de sola aqui no Papo Teológico, né? De sola Escritura, sola, né? Sola é o termo em latim para somente, né? Somente as Escrituras, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a glória de Deus, né? Vamos estar explicando esses pilares que fundamentaram a Reforma Protestante aí, né? E que isso se aplica a nós hoje, né? Nós estamos talvez entender qual é a significância que isso tem para nossa vida, entender esses pilares da Reforma Protestante lá em 1517. Gente, e para vocês não perderem, o Maicon vai ter que mostrar no Papo Teológico a camiseta dele. Hoje ele vai ter que mostrar essa camiseta. Ah, a câmera não pega muito bem ali atrás. Não, mas daí tu fica de em pé assim, olhando. Mas não, tá, é os 5 solos é da os 5 camiseta. solos da camiseta dele, vocês acreditam nisso? A gente consegue ver lá na câmera. 5 solos, mas daí depois ele fica em pé assim, mostrando a camiseta dele aqui, ó. Tem exatamente cada um deles, né? Hoje ele veio já caracterizado, né? Com 5 solos aí do coisa. E estará então falando agora, pertinho das 10 horas, né? Sobre a continuação sobre a Reforma Protestante, então você não percam, né? A gente já vai ficando por aqui, acho que tem mais um recadinho, vamos ver. Tem mais um recadinho aqui.
da minha mãe. Ela colocou assim: parabéns, meninas e Michael. Programa nota 1000, muito aprendizado. Todas essas mulheres são maravilhosas, cada uma tem o seu perfil. Difícil se definir como uma. Então é realmente, né, o que a gente falou, né? É bem difícil. Então, né, esperamos que vocês todas tenham gostado. Vocês todas e todos, né? Porque também foi diversificado, né? O Vida Feminina juntamente com masculino aí. Então que você tenha assim gostado aí do nosso programa. Fique agora, mais tarde agora, mais uns 2-3 minutinhos com o Papo Teológico. Uma boa noite a todos vocês, uma ótima semana. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, né? Que as grandes bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de vocês. E hoje eu fico por aqui, né? No próximo programa Vida, Saúde e Bem-Estar às 19 horas da próxima segunda-feira, onde estará aqui conosco a Priscila Bizarro. Ela estará falando um pouquinho sobre a experiência que ela passou, né? Sobre a trajetória dela. Ela teve o câncer de mama, então ela vai estar aqui trazendo um pouquinho da experiência dela, tudo que ela passou, né? E que ela venceu. E, novamente, às 21 horas da próxima segunda-feira, aqui no Vida Feminina, com a Ana Carolina e a Amanda, né? Uma boa noite a todos vocês. É contigo, Amandinha. É isso aí, né, gente? Como as meninas falaram, digo mesmo que elas, né, é bem difícil a gente escolher uma mulher apenas, né, que a gente se identifique, porque todas elas são exemplos, cada uma com as suas individualidades, né. E aí, como a Natália falou, né, eu espero que vocês tenham gostado do assunto do programa de hoje. Eu achei um assunto bem legal, né, bem informativo sobre as mulheres da Bíblia. Às vezes a gente tá lendo a Bíblia e não conhece talvez a história daquela mulher, então foi algo bem interessante que eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que enviaram, né, recadinhos aqui pra nós, respondendo as perguntas e também mandando abraços. E é isso, então, foi um prazer participar de mais um Vida Feminina e nós nos vemos na segunda-feira que vem, né, como a Natália falou, a partir das 7 horas no Saúde e Bem-Estar e depois, então, às 9 horas no Vida Feminina. Uma boa semana a todos e Deus abençoe. Então deixo meu boa noite para todo mundo que está nos assistindo ou nos escutando. É uma honra estar aqui em mais um Vida Feminina, né? Foi uma honra estar aqui aprendendo mais um pouquinho também com a Amanda e com a Natália. Queria agradecer, como a Amanda já agradeceu, para você que nos respondeu, né? Mandou o seu recadinho aqui pra gente. A gente fica muito feliz quando vocês interagem com a gente, porque a gente sabe que você tá gostando do programa, né? Então é isso, nos vemos quinta-feira, às 22 horas no Connect. Que está eu, o Guilherme Amaral, o Davi e, de repente, mais uma pessoa que ainda não vamos revelar porque ainda estamos confirmando. Mas é isso aí. Fique agora com o Papo Teológico aqui na Rádio Web TK Gospel. É isso aí, muito obrigado, meninas, pelo convite a participar hoje. Então, tempo de tomar uma aguinha e já estamos voltando. E para encerrar, então, ficamos aí com o Cântico de Ana, né? Já que a Ana falou o Cântico de Ana, vamos tocar a música O Cântico de Ana. Então, até daqui a pouquinho aí, você só tomar uma aguinha e já voltamos com um Papo Teológico. E obrigado mais uma vez, meninas, pela participação aí.